E se uma parte da Terra fosse invadida por alienígenas e você acabasse preso nesse lugar infestado, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Andrew e a Sam tentando sobreviver e escapar com vida da zona de infecção. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os aliens e monstros. Esses dois americanos não fazem ideia de que uma simples travessia na fronteira iria ser tão aterrorizante. 6 anos atrás, a NASA descobriu a possibilidade de ter vida extraterrestre em nosso sistema solar, e sabendo disso, foi enviada uma sonda espacial para coletar amostras e dados. O problema é que ela quebrou acima do território mexicano durante a entrada. Aí, pouco tempo depois, novas formas de vida começaram a aparecer, e metade do país foi posto em quarentena como uma zona infectada, sendo que até hoje as forças militares mexicanas e norte-americanas batalham para conter as criaturas alienígenas, e durante uma das operações militares de resgate a civis, um pelotão de soldados acaba sofrendo o ataque de uma gigante forma de vida desconhecida, que parece um animal marinho que saiu direto dos oceanos para tocar o terror na Terra. E apesar da brutal diferença de tamanho, os soldados conseguem aguentar tempo bastante e se afastar do local no momento exato em que o ataque aéreo é feito contra a criatura. No dia seguinte, o jornalista Andrew chega no local em que o bombardeio ao monstro aconteceu e vê que por conta do poder de fogo, toda aquela rua ficou completamente destruída. Então ele pergunta para um dos bombeiros onde estavam os feridos e descobre que foram todos levados para um hospital nas redondezas. Aí, sem perder tempo, ele vai até o hospital em questão procurando pelo quarto de uma mulher chamada Samantha, que foi uma das feridas do ataque no dia anterior, e vai até lá falar com a jovem. Ele a encontra sem problemas e explica que trabalha para o pai dela no jornal e que o homem pediu para ele passar ali para verificar a condição da garota. A parte boa disso é que apesar de ter uma tala no braço, a garota está bem. Porém, felicidade de pobre infelizmente dura pouco, né? Aí na hora em que o Andrew liga para o superior do jornal para contar que a jovem estava bem, o cara revela que a missão mudou, pois além de verificar a integridade da Sam, o jornalista também precisa levá-la até a costa do México para que ela volte em segurança aos Estados Unidos. E recusar não é uma opção, caso ele queira receber a promoção que já estava batendo na porta. Aí, sem muitas escolhas, o Andrew e a Sam pegam um táxi para ir até a estação de trem. E no caminho até lá, a garota vê a destruição causada na cidade pelos aliens e pergunta se o motorista se sente seguro morando ali. Porém, é como o homem fala, não importa se é seguro ou não, afinal, tudo que ele tem está nessa cidade, seja família, amigos ou emprego. Sendo assim, tudo que resta para os que não têm dinheiro é contar com a sorte. Pouco tempo depois, quando os dois chegam na estação, a Sam vai imediatamente ligar para o próprio pai, para avisar que está bem e que logo voltará para casa. Mas o ricaço não parece muito seguro disso, já que ela nem mesmo avisou o noivo sobre a situação. Aí na hora em que o Andrew aparece com os bilhetes do trem, o homem manda ela passar o telefone para ele. O jornalista até tenta recusar, só que nem a jovem quer continuar falando com o pai e força ele a atender. E como já era de se imaginar, o chefe fala para o Andrew que ele precisa tomar todo o cuidado do mundo com a sua filha. Afinal, é a sua garotinha e ela não deve sofrer nem mesmo um arranhão. Aí sabendo que tá com o dele na reta, o coitado apenas promete que vai cuidar da jovem. Então ele desliga o telefone e vai correndo pegar o trem com a Sam, já que estava na hora de partir. Aí assim que se sentam, a jovem vê a câmera do Andrew e pergunta se o trabalho dele é fotografar essas coisas. E o Andrew concorda, mas explica que até agora só conseguiu imagens de carcaças. Nada que vale a pena colocar na primeira página, que é o seu objetivo. Além disso, o cara a ajuda a retirar a tala do braço e bate um papo para conhecê-la melhor. Ok, galera, antes de tudo eu preciso apontar uma coisa extremamente importante. Vocês estão vendo essa carinha de tanso aqui? Esse cara aqui é a mula do bem. Sim, o mesmo idiota de Não Falem o Mal. E depois de ter percebido isso aí, fica meio difícil não lembrar de quão idiota esse cara foi em toda aquela situação. Só de lembrar eu já fico com raiva. Mas aqui eu vou tentar dar o benefício da dúvida pra ele. Foque em tentar, pois a primeira vez que esse cara vacilar eu não vou perdoar, já que essa carinha aqui não me engana. O passatempo dele é fazer cagada. Mas digamos que ele não começou muito bem, né? Afinal, o cara disse pro mototáxi lá no hospital pra esperar que ia levar uns 5 minutos. E no fim, deve ter levado mais de meia hora pra ele achar a garota e conversar com ela. E todo mundo sabe que não se deve fazer esse tipo de coisa, a menos que você pague o cara pelo tempo que ele vai ficar esperando. E eu não vi o Ben, digo, o Andrew fazendo isso depois. Então já é um ponto negativo. Agora, falando dos aliens, se uma invasão alienígena acontecesse, ela com certeza não iria ficar só em uma parte do México. Até porque para os extraterrestres virem de outro planeta para o nosso, com certeza não seria apenas para curtir uma praia e comer uns burritos. Então muito dificilmente o resto do mundo ficaria sem receber ataques. Aliás, mesmo sem receber qualquer tipo de perigo imediato, seria improvável que apenas os norte-americanos e os mexicanos fizessem esforços para conter e eliminar essa ameaça. Até porque, como eu disse, essas criaturas podem muito bem ser uma ameaça global, o que faria com que os países aliados aos Estados Unidos e até mesmo alguns outros enviassem as suas forças para destruir de uma vez esses invasores. E talvez nem todo mundo saiba disso, mas a gente já tentou se comunicar com vida extraterrestre, seja enviando sinais de rádio ou coisas físicas que contêm histórias da Terra. A sonda Voyager 1, por exemplo, foi lançada há 40 anos como uma forma de levar uma mensagem apresentando o universo. Agora, se essas tentativas valem ou não a pena, ou se são boas ou não, vai da opinião de cada um. Porém, isso também abre margem para várias teorias serem criadas, como por exemplo, a teoria da Floresta Negra. E para quem não tá muito familiarizado com essa teoria, basicamente ela fala que se realmente existirem outras formas de vida inteligente pelo universo,
universo, uma dessas formas de vida pode ser muito mais avançada tecnologicamente e ter o poder de fogo capaz de destruir a vida de qualquer planeta, sendo que justamente por isso, essas outras civilizações tendem a permanecer quietas no canto delas, pois diferente de nós, eles não têm a menor vontade de expor a própria posição e ficar completamente vulnerável a essa espécie agressora, o que quer dizer que a gente pode estar simplesmente abanando as mãos e pedindo para atacar o nosso planeta. Agora falando sobre o serviço de babá, se o meu chefe me obrigasse a fazer algo assim, no mínimo eu ia fazer o cara mandar uma grana, para garantir que eu não precisaria pegar transportes públicos em um país que está sofrendo bastante por conta de uma invasão alienígena. A chance desses transportes serem parados no meio do caminho e assaltados por facções é gigante, já que o México sem invasão alienígena não é o melhor lugar do mundo para ficar passeando se você for um turista sem noção, pois os cartéis não são muito fãs de turistas. Sem vários aliens, esse lugar já é perigoso. Agora adicione seres alienígenas gigantes e mexicanos malucos com uma AK. Só de pensar nisso eu fico com raiva imaginando por que a Sam foi se enfiar em um lugar assim. Se ela quer deixar o pai dela pistola, vai usar o cartão do velho ou algo assim, em vez de tentar ir de base ou ser sequestrada. O melhor aqui seria alugar um carro para seguir por estradas seguras, de preferência monitorados pelo exército, evitando assim surpresas pelo caminho, ou até mesmo procurar uma embaixada americana para descolar no transporte militar até a zona de evacuação. O Andrew deveria ter largado a garota em uma embaixada, pois do jeito que ele é burro, ele não chegou a pensar que com uma câmera é praticamente impossível garantir a segurança dessa garota nesse país. Mas aqui eu acho que eu tô jogando o cara por conta da burrice dele em outro filme, então é melhor eu parar. No decorrer da viagem, ela dorme um pouco enquanto o jornalista tira fotos de todo o desastre feito pelos aliens. Aí algumas horas depois, é avisado para os passageiros que as coisas mudaram, e o trem não vai mais parar na próxima estação, o que estraga o plano da dupla, e faz com que eles tenham que descer na parada atual. O que o Andrew pensa ser seguro, já que fica a vários quilômetros da zona infectada. Mas como estavam perdidos pela região, a dupla vai até a casa de uma moradora da área e a Sunny explica para as pessoas sobre a situação. Dessa forma, eles descobrem que estão a mais ou menos 100 km da costa, e que não dá para continuar de trem, porque os trilhos estão destruídos. Porém a situação piora ainda mais, pois não existe ninguém que possa levá-los até lá devido ao medo que sentem dos aliens. E além disso, os militares vão fechar toda a costa em 2 dias, indicando que se eles não forem embora até lá, ficarão presos ali por 6 meses. Aí, como não tem para onde ir, os dois continuam ali conversando e conhecendo um pouco da vida das pessoas que vivem constantemente com medo do dia seguinte. Isso porque, como as próprias propagandas mostram, a qualquer momento elas podem ser envolvidas em um conflito terrível, tanto que cada um deles ali tem uma máscara de gás própria para quando for necessário. E os dois são tão bons com crianças que a mulher chega a pensar que a dupla é casada, o que apesar de negarem rapidamente, afinal, quem é que quer casar com esse traste? Mesmo assim, nenhum deles fica muito bravo com a pergunta, já que a Sam nem conhece o Andrew tão bem quanto a gente, né? Aí para finalizar a noite, o Andrew vê as filmagens feitas do ataque ao alien na noite anterior, algo que parece servir como inspiração e objetivo para ele. No dia seguinte, o Andrew aproveita que está indo embora e tira algumas fotos da família usando as máscaras de gás, algo que pode ser bem impactante por conta das crianças. Aí eles pegam os suprimentos que a mulher deu e vão embora, já que não tem muito tempo sobrando. E enquanto caminham, os dois falam um pouco a respeito do noivado que ela não parece gostar tanto. E então eles finalmente conseguem uma carona e são levados até uma pequena vila a alguns quilômetros onde tem um ponto de ônibus. E aproveitando a parada em um local que já sofreu um ataque alienígena há alguns anos, o Andrew tira muitas fotos do terreno e dos moradores que vivem ali. Porém, essa atitude faz a Sam perguntar se ele não se sente mal em saber que para ele ter esse trabalho é necessário que aconteça alguns desastres. Porém, o cara não pensa assim, visto que os médicos seguem a mesma lógica, afinal eles precisam de pessoas doentes para ter um trabalho. Nessa hora, o ônibus chega ali e os dois finalmente conseguem uma forma de chegar até a costa. E durante a viagem, o cara também explica que não importa muito como ele se sente sobre isso, afinal o pai dela paga 50 mil por uma foto do cadáver de uma criança que foi finalizada pelos monstros, e não paga nada por uma imagem de uma criança sorrindo, basicamente deixando ele sem escolha do que fotografar para viver. Bom, esse recado aqui é pra você que fica se perguntando porque tem comentários de dias atrás se o vídeo acabou de sair. Sabe por que isso acontece, jovem gafanhoto? Porque quem é membro derrotador no Derrotando Filmes recebe os vídeos antecipadamente, além de votar em enquetes para escolher os próximos vídeos, tipo nesse aqui. E galera, sábado vai sair o vídeo da segunda temporada de Round 6 aqui no canal, e os membros vão receber ele antecipado. Então se você quer ver os vídeos antes de todo mundo e ser um dos primeiros a comentar e bugar a cabeça da galera, bora virar membro derrotador aqui no canal. Bom, aqui a decisão mais errada e perigosa foi da própria família que aceitou estranhos em sua casa. Afinal, mesmo que eles parecessem gente boa, deixar dois desconhecidos dormirem dentro da sua casa sendo que você tem filhos pequenos no recinto pode ser algo muito perigoso. Até porque só nós sabemos que esses dois americanos não são pessoas ruins. Porém, não tinha como essa família saber isso, e a dupla poderia muito bem estar ali para sequestrar as crianças para tráfico ou algo do gênero. Afinal, não sabemos como o mundo se adaptou a essa nova era. Agora, falando um pouco sobre os aliens do filme, obviamente deu para perceber que eles têm uma forma meio de monstro marinho, igual um polvo que veio do espaço, ou seja, tipo o Vilgax, ou até mesmo os monstros do filme O Nevoeiro. E sim, eu sei que vocês querem um remake desse vídeo, em breve eu faço. E apesar de não haver muita explicação para a escolha estética, isso me lembra de um caso recente que anda circulando por aí, que fala sobre microesferas que foram achadas no mar, e que estão sendo estudadas para provar que existem vidas alienígenas. Isso tudo porque um pesquisador acredita que essas microesferas vieram
de uma explosão de uma nave interestelar. E isso aí é sério. Por mais doido que pareça, é sério. Tanto que a pessoa que investiga isso é um astrofísico americano. Mas qual que é a opinião de vocês sobre a vida extraterrestre? Vocês acreditam ou não? Eu torço pra que exista e que eles invadam logo. Brincadeira, galera. Atualmente eu tô que nem esse pôster aí do Arquivo X. Em seguida, eles chegam na costa e veem que por sorte ainda tinham balsas que vão para os Estados Unidos. Então a dupla procura por um local para comprar tickets, e só encontram depois de muito tempo. Só que o pior de tudo é que o vendedor explica que as passagens da balsa para o dia seguinte custam $5.000, o que é coisa pra caramba. E esse cara aí levou ao pé da letra o ditado que pra gringo é mais caro. E a única opção além dessa é atravessar a zona infectada por terra, que é bem mais barato, e a passagem é feita com o resto das pessoas que não conseguem pagar pela balsa. Aí ouvindo esse preço ridículo, o Andrew até tenta negociar com um cara, dizendo que a cena é americana e que pagaria 3 mil pelas passagens. Porém o cara não volta atrás com um preço, e o jornalista acaba tendo que desembolsar os 5 mil pelo ticket. Então os dois conversam um pouco sobre como o Andrew foi roubado, e vão para o quarto de hotel da cena enquanto o do Andrew é preparado. E como planejam sair essa noite, os dois assistem TV, conversam um pouco sobre o passado, e depois o safadão do Andrew tenta espiar a filha do chefe tomar banho, e aí fica um climão bacana. Então o cara aproveita o momento e liga para uma criança para desejar feliz aniversário adiantado, já que no dia seguinte ele não vai conseguir. Aí nesse momento, a Sam termina o banho e o Andrew sai do quarto para que ela possa se trocar. Após isso, os dois saem juntos, e tem praticamente um encontro pela bela e animada feira local, o que acaba sendo bem divertido para os dois. Porém, nem tudo são flores, e com algum tempo de caminhada, eles chegam a uma parte em que foi montado um memorial para todas as vítimas que morreram na guerra entre aliens e militares, o que realmente acaba sendo uma experiência bem pesada, principalmente para a Sam, que fica bem triste. Então, para descontrair um pouco o clima, a dupla decide ir beber em um barzinho e jogar um papo fora, conversando sobre o que farão depois de chegarem aos Estados Unidos, como por exemplo, a Sam, que provavelmente se casará em poucas semanas. Aí depois de beberem bastante, o Andrew leva a Sam de volta para o quarto e tenta mais uma vez dar em cima dela para ver se dá bem essa noite. Porém a mulher recusa, dizendo que a noite foi boa, só que o jornalista volta a beber nos bares. Aí antes de dormir, a Sam tenta ligar para o noivo, porém o cara não atende. Ok, até agora eu ainda não consegui entender por que esses dois estão passando por tanto perrengue para voltar para os Estados Unidos, pois vale lembrar que o pai dela é um baita ricaço, e o noivo também deve ser, visto que ele deu um anel de diamantes para ela. Sendo assim, qualquer um deles poderia facilmente contratar um grupo de pessoas e um helicóptero para ir buscar os dois. Vai ver, o cara não liga tanto assim pra filha, né? E pra isso, a garota só precisava contar que caso não conseguisse sair da zona de infecção em alguns dias, iria ficar presa ali por 6 meses, algo que nenhum dos familiares deixaria acontecer. Fora que se eles oferecessem metade desse dinheiro para qualquer marinheiro de um desses barcos grandes que está para partir, o cara com certeza arrumaria uma maneira de colocá-los para dentro. E eu vou falar pra vocês, galera, o idiota ali tá enchendo a cara sendo que ele tem que acordar cedo no dia seguinte, e isso é uma péssima ideia. Primeiro, que o cara pode desmaiar e nem escutar o despertador tocar, e segundo, que ele pode acabar topando com pessoas que podem querer aproveitar da situação dele e passar a perna no cara. E conhecendo o Ben, não vai ser muito difícil disso acontecer. Aí, assim que amanhece, a Sam se arruma toda e vai até o quarto do jornalista chamá-lo para ir tomar um cafezinho, algo que deixa o Andrew bem alegre, já que mostra o quanto ela quer passar um tempo com ele. O problema é que na hora em que ele vai se arrumar, ela acaba vendo que tinha uma mulher nua deitada na cama do cara, o que acaba com todo o ânimo que a Sam tinha em sair. E essa garota não sabe, mas essa mulher na cama aí é praticamente um livramento. Imagina ter que casar com o Ben. E vendo que a jovem foi embora chateada, o jornalista vai correndo atrás dela para se explicar e perguntar o que ela está fazendo. Aí em resposta, a Sam fala que quer ir embora, e não pode porque o cara está com o passaporte dela, fazendo o Andrew cair na real e voltar correndo pro quarto. E é agora que tudo piora, pois chegando lá ele vê que a garota com quem ele dormiu tinha subido com as coisas dele, e até que demorou pra esse cara fazer papel de otário, né? Por conta da cagada, a dupla vai mais uma vez até o homem que vende os tickets, para ver se ele consegue dar um pra ela. Só que mesmo após saber de tudo que aconteceu, o vendedor não dá a mínima, e fala que não pode fazer isso. Aí, sem muitas opções, a Sam acaba decidindo que quer ir por terra mesmo, através da zona infectada. Isso surpreende tanto o vendedor quanto o jornalista, mas como era a única opção para ela conseguir voltar para os Estados Unidos antes das fronteiras serem fechadas, o Andrew começa a oferecer suas coisas para pagar pelo ticket dela, que custa $10.000 por conta do perigo. Só que nada do que o cara oferece para ser o bastante para o vendedor. E vendo isso, a Sam tenta dizer que o pai é extremamente rico, e que poderia pagar pela passagem depois de atravessar. Só que esse velho assistiu muito trato feito na vida, e ele sabe que tem poder nessa negociação. E a tentativa do Andrew também não dá certo. Aí com as opções bem limitadas, a Sam recorre ao seu último recurso, e entrega o anel de noivado para pagar a passagem dos dois, o que obviamente dá certo, já que é um anel de diamantes e custa facilmente mais de $20.000. Dessa forma, os dois enfrentam uma curta viagem, e são levados para a área de descontaminação, que serve basicamente como fronteira entre a zona contaminada e a parte sem contaminação. Aí graças a um dos agentes corruptos, a dupla consegue os bilhetes para passar sem ser barrada. Com isso feito, eles vão até uma vila isolada, onde encontram os homens que vão escoltá-los à travessia pelo rio. Aí o negociador tem uma rápida conversa com as pessoas que vão fazer a escolta pela zona de risco, mas o que a dupla acaba não conseguindo escutar é que Juan, o chefe do grupo, iria apenas passar pela zona de perigo com os dois e deixá-los por conta própria na hora
hora de atravessar a fronteira. Isso porque o cara que os levou ali apenas deu metade do dinheiro necessário para o serviço. E sem terem noção nenhuma disso, os dois sobem no barco e enfrentam uma viagem de várias horas até um ponto de abastecimento, onde a Sam decide ir atrás de uma casinha tirar água do joelho. O bizarro é que do nada, uns grunhidos assustadores vêm das árvores ao redor, fazendo com que todo mundo aperte o passo para subir no barco e ir embora. Bom, tava demorando pra esse cara fazer uma cagada monumental, né? Eu nem sei como é que essa mulher aí não saiu mais cedo roubando até as cuecas dele. Como já era de se esperar, o Andrew conseguiu ferrar tudo em uma noite por não conseguir manter o amigão dentro das calças. Isso porque ele não apenas causou uma péssima impressão na cena, que é que ele tá muito afim de pegar, como também arruinou completamente a chance deles terem um retorno seguro pra casa. Até porque se você está andando com passagens tão caras e desejadas por aí, você não vai se esquecer disso e se embebedar até não conseguir mais raciocinar. Muito menos deixar uma desconhecida ter acesso tão fácil aos seus pertences. Tudo isso por uma relaxada, que provavelmente o cara nem deve se lembrar já que estava doidão. Mas apesar dele ter feito uma cagada tão feia quanto essa, ainda havia assim uma maneira de recuperar os tickets ou pelo menos tentar. Até porque a mulher que os roubou estava ali dentro do quarto há poucos minutos, significando que não poderia ter ido longe. Independente de quão rápida ela seja, os dois sabem exatamente o local para qual a mulher está indo, levando em conta que as passagens são para um barco específico que sairá em uma hora exata. Dessa forma, era só os dois inteligentes irem até a frente do transporte e esperarem a ladra aparecer. Aí o único problema seria desembolsar mais uma grana alta para comprar as passagens roubadas, já que eu duvido muito que a dupla tenha um recibo ou algo assim para provar que pertence a eles. E recuperar na força com certeza não seria fácil, se bem que ela tá com o passaporte deles. Talvez se as autoridades fossem envolvidas, ela seria obrigada a devolver. Aliás, isso é tudo levando em conta que a mulher trabalha sozinha, e não com aquele vendedor, em um esquema para fazer os americanos gastarem ainda mais dinheiro. E eu não sei se vocês viram, mas esse cara aí tem uma tatuagem bem estranha, no lugar meio esquisito. E esse é aquele tipo de tatuagem que várias pessoas fizeram e se arrependeram com o tempo, por ela ter um certo apelo erótico, se é que vocês me entendem. E eu me pergunto o que o Ben fazia no passado. Não é querendo julgar o cara, mas será que ele tava pendurado em algum polidense de clube de strip por aí? Mas eu não me surpreendo mais com esse cara. Outra coisa que não faz sentido é a garota simplesmente ter deixado o passaporte com esse idiota. Afinal, o passaporte é dela, né? A mulher é uma adulta. Simplesmente não tem motivo para largar na mão do Andrew um documento tão importante, ainda mais sabendo o tanto de cachaça que ele tava bebendo. E aí depois disso, os dois começam a conversar sobre suas vidas e a se conhecerem melhor. O Andrew, por exemplo, fala de sua relação com o Tommy, o menino que nem mesmo sabe que é o filho dele. Já por outro lado, a Sam fala a respeito da sua relação com o noivo, uma relação que honestamente não parece ser muito do agrado dela. A conversa vai bem, até que do nada dá BO no motor do barco, e o Andrew vai ver se consegue ajudar o Juan a arrumar. O problema é que isso acaba demorando várias horas, e a noite chega. E aí naquela escuridão toda, e com eles usando as piores lanternas do mundo, algo começa a se mexer na água, e do nada um caça da Força Aérea emerge sendo movimentado por uma criatura gigante, que brilhava debaixo d'água. E esse monstro aqui tava literalmente falando pro pessoal, ó, se eu quisesse aqui eu afundava esse barco facinho, hein? Mas por sorte, o barco volta a funcionar nesse momento, e eles saem dali o mais rápido possível a noite adentro. Já na manhã seguinte, a dupla acorda e vê várias carcaças de barcos que provavelmente foram atacados por monstros e destruídas. Então eles chegam em uma nova parada e são entregues a um grupo armado, que é de fato quem fará a escolta pela zona de perigo florestal, devido ao forte poder de fogo que tem. E aqui a idiotice do Andrew /Ben volta a aparecer, perguntando por que a galera estava tão fortemente armada. Pelo jeito, o cara não entende que eles são obrigados a estarem armados, afinal, tem aliens na floresta, né, doidão? Dessa forma, os dois são escoltados no decorrer do dia e não encontram nenhum problema, além de um pequeno susto ao ouvirem barulhos que vinham das vacas. Aí ao anoitecer, eles armam um acampamento ao redor de uma fogueira e conversam para descontrair, já que a Sam quer saber o que os guarda-costas pensam do muro que o governo americano fez entre a zona infectada e o resto do país. E para os nativos, isso é algo inútil, pois não tem como lutar contra a natureza. Além disso, os caras também contam já terem visto aliens com mais de 150 metros e tirado várias fotos, feito vídeos e tudo mais, o que parece ser justamente o que o Andrew quer. Fora que na opinião deles, é bem mais seguro ficar em terrenos altos do que perto dos rios, pois no solo as criaturas atacam mais quando são perturbadas, principalmente por caças americanos que passam jogando armas químicas, algo que deixa a dupla bem confusa. E percebendo a confusão, os homens explicam que os químicos são jogados para afetar os aliens que vivem nas árvores, já que elas estão infestadas por extraterrestres. Só que vendo que os americanos continuam sem entender, os guarda-costas levam eles até as árvores e mostram que no tronco delas está cheio de ovos, ou casulos de aliens, que crescem e vão para os rios, e depois para os mares se reproduzirem e continuar o ciclo. Uma explicação que finalmente faz a dupla entender por que esse lugar se chama zona de infecção. Depois disso, os dois voltam para perto da fogueira, e tem um momento a sós onde o Andrew ajuda ela a arrumar a bandagem do braço, e também se desculpa pelo dia anterior, pois ele não queria que a jovem ficasse com uma impressão errada dele, algo que parece dar certo, já que até rola um climinha entre eles. Ok, aqui a gente tem uma informação bem interessante, que é o fato da reprodução dos aliens ser feita de uma maneira que lembra bastante a do reino animal, como as tartarugas marinhas, por exemplo, que sobem para a praia apenas para colocar os seus ovos na areia e voltam rapidamente para o mar. E galera, é simplesmente impossível que os outros países fiquem só olhando a situação da zona de infecção, sabendo
sabendo que milhares de aliens podem acabar nascendo para se espalhar para o resto do mundo. Na verdade, eu não consigo acreditar que o próprio Estados Unidos não tenha tentado evacuar toda a região e tacar bombas em larga escala para dizimar de uma vez essa área. E se parar para pensar bem, talvez eles nem iam se importar com quem fosse de base no processo, só iam querer acabar com os aliens mesmo, tipo jogando uma bomba nuclear no lugar. Porém, as coisas não estavam tão boas quanto pareciam, pois a hora em que o grupo estava tentando dormir, uma transmissão de rádio é feita por outra família que estava fazendo a travessia, e todos se ajeitam o mais rápido que podem para entrar no carro e ir até lá ajudar. E as coisas são tão rápidas que o Andrew não consegue nem pegar a própria câmera, se bem que esse cara perder coisas não é uma novidade, né? Então, em pouco tempo, o grupo alcança outra equipe que precisava de ajuda, e todos são obrigados a colocar máscaras de gás, quer dizer, todos os guarda-costas, né? Porque se o Andrew não pedisse, os caras não iam dar nenhuma para a dupla. O problema é que nessa hora, um alien gigante aparece ali perto e joga uma das caminhonetes para cima como se fosse um brinquedo, fazendo com que os soldados precisem sair para atirar no monstro em uma tentativa de afastá-lo. Um plano que claramente não dá certo, já que todos acabam sendo mortos pelo monstro que se parece com um Kraken, só que terrestre. Por sorte, o Andrew pensa rápido e desliga a luz do carro para que os dois não sejam vistos em silêncio. E essa é a primeira coisa inteligente que eu vejo esse cara fazer. Aí no dia seguinte, o Andrew acorda bem cedo e sai para dar uma olhada em volta no estrago e procura pela câmera que não conseguiu pegar no dia anterior. Então ele vê carros destruídos, jogados em cima de árvores e corpos por todos os lados, sendo que é em um desses cadáveres em péssimo estado que ele encontra a sua câmera. Então ele luta contra a vontade de vomitar e recupera a câmera e uma das máscaras que estava no cara. Mas o mais chocante, com certeza, é o momento em que ele acha o carro da família que foram ali ajudar, pois todos tinham sido finalizados, incluindo uma garotinha, algo que realmente mexe com Andrew. Porém, essa também era a oportunidade perfeita para garantir os $50 mil que ele tinha dito antes. E pensando nisso, ele retira os equipamentos da câmera e pega um casaco para cobrir o cadáver, mostrando que apesar de precisar ganhar a vida com fotos de desastres, ele ainda tem os seus princípios. E tudo isso é visto pela Sam, que chega ali bem na hora. Aí como não tem um grupo com quem seguir, o Andrew pega outra máscara de um dos corpos e vai embora junto com a Sam. E bom, parece que o Andrew tirou uma foto da criança, porém isso não foi mostrado em tela, então fica a critério da interpretação de cada um. E galera, eu não sei se o Andrew tava falando das armas antes por elas serem inúteis contra os monstros, como podemos ver na hora em que eles foram atacados, ou ele nem sabia disso e estava com medo, mas digamos que elas só servem para monstros menores mesmo, pois aquele bicho que apareceu era gigantesco, e os disparos deveriam só estar fazendo cócegas no alien, até porque se fosse possível machucá-los com rifles, não seria necessário contar com o ataque de caças militares que lançam mísseis, né? Pra falar a verdade, eu acho que todos ficariam bem mais seguros se uma forma diferente de escolta fosse feita. No caso, essa outra forma seria um carro bem iluminado e barulhento indo a vários metros de distância do resto do comboio, meio que para chamar a atenção das criaturas, enquanto que os outros veículos se manteriam discretos sem chamar a atenção, até porque, como deu pra ver, o extraterrestre ignorou totalmente o carro que estava silencioso e sem luzes. Aí, quando um desses monstros aparecesse, era só apagar todas as luzes e ficar quieto. Talvez dessa maneira, nem precisaria de um carro de distração, mas parece que a primeira reação da galera é sair disparando que nem um maluco pra cima de uma criatura gigantesca. Fora isso, no momento em que perceberam que precisariam continuar a pé e sozinhos, a dupla com certeza deveria ter pegado duas das armas que os guardas carregavam, não para se defender desses aliens gigantes, mas sim de outras pessoas mal intencionadas que pudessem estar por ali, de animais ou até mesmo de pequenos aliens, já que provavelmente eles não saem daqueles ovos com 40 metros de altura. Aí algumas horas depois, eles param para a Sam poder se aliviar, e dessa forma ela acaba encontrando o que parece ser um templo asteca bem antigo no meio da floresta. Então ela mostra isso para o jornalista, e os dois vão até lá em cima ver a bela vista da muralha que separa o México dos Estados Unidos, ou pelo menos as partes infectadas. E a primeira coisa que me veio na mente quando eu vi essas muralhas é que se o Trump ver esse filme ele vai ficar maluco. Além disso, eles também falam sobre como tudo isso vai deixar de importar quando atravessarem a fronteira, pois provavelmente vão se esquecer rapidamente de tudo que viveram ali. Só que na hora que o cara ia começar a falar das tragédias que eles viram, a Sam muda de assunto para algo menos triste, e dessa forma os dois continuam até o momento de dormir. Já no dia seguinte, os dois metem o pé na estrada e chegam na muralha após algumas horas de caminhada no sol escaldante. O estranho é que não havia ninguém na cabine de controle da muralha, e nem tinha energia. E para piorar ainda mais, a cidade do outro lado da muralha estava totalmente destruída, e sem ninguém à vista. Algo que o Andrew supõe ter sido causado por um ataque aéreo muito poderoso. Aí conforme andam pelo complexo, os dois veem vários corpos de monstros, que o Andrew obviamente para fotografar. Afinal, é uma oportunidade até que rara pro cara. Mas o mais doido é que no meio de todo aquele terrível cenário de destruição, eles encontram uma senhora passeando com um carrinho. A dupla até tenta se aproximar dela para perguntar se ela tinha visto pessoas por ali, porém a mulher dá uma surtada e vai embora. Então, sem ter muito o que fazer, a dupla continua andando até anoitecer, quando encontram um posto de gasolina que ainda tinha energia funcionando. Aí, graças a isso, eles conseguem ligar para o 911 e falar a rua em que estão, na zona de evacuação. Em resposta, a atendente manda os dois ficarem ali, porque em pouco tempo um esquadrão irá chegar para resgatá-los. Ok, eu sei que o filme pode ser uma crítica às cercas que existiam na época e tem até hoje, e que elas foram colocadas pelo Bush, mas vamos combinar que esses muros aí devem aparecer nos sonhos do Trump para impedir a imigração ilegal. E isso não é algo errado não, galera. Vários países adotam cercas para evitar imigrações
indevidas para o país. A Polônia é um exemplo disso. A parada lá tá bem tensa na questão de segurança da fronteira. Mas saindo do sonho do Trump e voltando pro filme, eu sinceramente duvido muito que apenas uma muralha seria o bastante para impedir que esses aliens saíssem da zona de infecção. Até porque eu já acho bem difícil acreditar que essas criaturas caíram apenas nessa parte. Até porque não é como se fosse o Distrito 9, onde o resto de uma civilização extraterrestre chega ao planeta Terra quase que completamente desnutrida e em pouca quantidade. Aqui os aliens claramente são bem mais poderosos do que aqueles, e se reproduzem em um ritmo muito maior, sem contar que eles parecem ser atraídos por luzes, e dificilmente eles ficariam em apenas uma floresta que praticamente não tem luzes. E falando mais sobre aquele templo azteca, é interessante mencionar que muitos desses templos acabaram sendo destruídos durante a conquista espanhola, o que realmente foi uma enorme perda para a humanidade num geral. Porém, por sorte, as escavações modernas são capazes de revelar muito sobre a arquitetura e a cultura azteca, que foi tão presente no que hoje em dia é o México. Agora, sobre a guarita, o Andrew deveria ter checado se tinha algo lá dentro que ele poderia usar, afinal, ele está em solo americano. Caso alguém veja o cara armado, não vai achar estranho, ainda mais se eles entrarem pelo Texas. Lá, se o cara tá desarmado, ele ganha uma arma pra não ficar sem. E eu não tô criticando as armas não, as armas são legais. As pessoas que usam as armas que às vezes não são. Dessa forma, os dois começam a conversar, jogando o papo fora para esperar os soldados, com cada um deles abrindo o coração para o outro. Isso até que o Andrew vai para um lado de fora ligar para o Tommy, e a Sam fica ali dentro, falando no celular com o noivo dela. E é aqui nessa hora que os dois finalmente parecem absorver tudo o que aconteceu na viagem, e pensar no que querem fazer da vida de fato, sem viver apenas por viver, como estavam fazendo anteriormente. Pois o Andrew começa a chorar no telefone enquanto conversa com o Tommy, e a Sam parece perceber que ela não desejava voltar para casa, e para o noivado que claramente não a faz feliz. Então os dois terminam suas ligações, e ficam separados por um tempo pensando em tudo que precisam, com o Andrew do lado de fora encostado na parte em que ficam as bombas de combustível, e a Sam dentro da loja do posto. O problema é que durante esse momento de autorreflexão dos dois, um alienígena enorme aparece ali, e usa os tentáculos para xeretar o que tinha dentro da loja, o que quase resulta na Sam sendo encontrada pela criatura. Por sorte, nada de ruim acontece, e o alien começa a tatear a TV, meio que pegando a energia dela. Mas assim que a Sam desliga a TV, o alien parece mudar de foco ao se aproximar das bombas de combustível. Só que ele não estava fazendo isso para pegar o Andrew ou algo assim. Na verdade, ele estava brilhando e emitindo sons para se comunicar com outro alien, que provavelmente é uma fêmea. E como se os dois humanos ali embaixo não existissem, os extraterrestres parecem se entender, e vai cada um para um lado desaparecendo na escuridão da noite, deixando a dupla completamente incrédula com a experiência. E ficar tão perto da morte parece ter sido o último empurrão que a Sam precisava para se aproximar do Andrew, e dizer que não desejava voltar para casa no dia seguinte. E como não é bobo nem nada, o jornalista entende a mensagem e taca um beijão nela. Mas enquanto eles se beijam, os soldados chegam ali do nada e levam os dois rapidamente para dentro do veículo militar. Bom, é bem óbvio que se os aliens tivessem qualquer vontade de finalizar os humanos nesse finalzinho, eles poderiam ter feito isso facilmente. E o mais doido é que a dupla não fazia ideia de que não seriam atacados. Sendo assim, a única escolha certa a se fazer aqui era continuar escondida onde quer que fosse, atrás dos pilares e dentro da loja, evitando de qualquer maneira fazer barulhos ou entrar na área de visão dos aliens, já que fazer isso é a decisão mais estúpida a ser tomada nesse momento. E pelo que deu pra entender, esses aliens se alimentam da energia emanada por objetos ligados. Só não deu pra entender muito bem porque eles não fizeram isso com as lâmpadas do posto, já que um carro estava com os faróis ligados antes e atraiu a atenção do alien a ponto dele esmagá-lo. Porém, isso pode ser por eles estarem perto do seu ninho ou algo assim. Outra coisa curiosa é que em todo esse tempo de invasão, ninguém pensou na possibilidade dos aliens serem atraídos pela energia, ou até mesmo pela radiação eletromagnética que sai daquela TV, já que as TVs de tubo emitem pequenas quantidades de radiação infravermelha e ondas de rádio de baixa frequência. Essas emissões são comuns em aparelhos eletrônicos que utilizam altas tensões. Sem contar que os aliens só devem estar atacando porque a humanidade, quando lida com esse tipo de ameaça, pensa em primeiro atirar e depois perguntar, o que é uma burrice na minha opinião, já que a coisa que você tá atirando tem o tamanho de um prédio de 10 andares. Talvez seria possível usar esse conhecimento sobre eles absorverem energia ou radiação eletromagnética e usá-lo para criar uma arma capaz de repelir os aliens sem causar tanta destruição. Fala galera, esse foi como derrotar monstros. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se seres alienígenas obrigassem a humanidade a viver a 2.500 metros de altitude, o que você faria? Quer saber se essa galera vai conseguir sobreviver a esses aliens? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de escolher bem o país para onde você vai viajar. Afinal, pode ser que você não queira ficar preso por lá se uma invasão alienígena começar.